Cláudio Rezende, primeiras informações do Galo aqui na Arena MRV. Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Boa noite a você também. Boa noite ao Edu Panzi, ao Marques, quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola. Delegação do Atlético deixa a cidade do Galo daqui a pouquinho, dentro de mais ou menos meia hora. E a expectativa para hoje é para voltar a vencer, né? Fazer as pazes com a vitória. O Atlético que tem aí uma sequência de 5 partidas na temporada em que não conseguiu vencer. E hoje tem esse confronto dos times que perderam as decisões. O Galo, a Sul-Americana, Palmeiras, a Libertadores. A turma tá meio cabisbaixa, né? De um lado, do outro também. O Atlético, Cirilo, para esse jogo de hoje, ele tem algumas situações que poderão acontecer. A apuração da Itatiaia nas últimas horas é que o Sampaoli pode mexer no ataque no meio campo, tentando fazer com que esse time possa render ofensivamente. Vem sendo um problema aí com o Sampaoli. Ele tem até aqui 22 jogos, a gente pode tirar aí uns 15 pelo menos. Na entrevista pós-jogo, o Sampaoli vem falando do último terço, que falta agressividade, que falta mais ambição, falta mais qualidade mesmo pro Atlético fazer gols nos adversários. E aí ele tá tentando, jogo para jogo, ele muda a formação ofensiva do Galo. Há uma tendência para hoje, Cirilo, de que o Atlético não tenha o Hulk para começar o jogo. Pode ser que o Hulk não comece, não só pelas declarações do Hulk, aí a gente tem que saber se ele não começar mesmo do Sampaoli, se é por conta das declarações ou pela partida também, que o Hulk acabou não tendo destaque, muito pelo contrário, né? Acabou passando muito em branco no jogo lá contra o Fortaleza. Então, se não tiver o Hulk para essa partida, pode ser com o Rony por ali, né? O Rony que tá de volta, estava suspenso na última rodada, então o Hulk pode ter esta posição de novo ameaçada no Atlético. E aí, se for com o trio ofensivo, Rony, Dudu e também o Bernard, o Sampaoli já fez, por exemplo, o Bernard de falso 9, né? Então pode ser o Bernard de falso 9, abre o Rony por um lado, Dudu por outro, para deixar o Atlético mais veloz pelos lados, sem aquele homem referência no ataque. E aí, Cirilo, se não vier o Hulk mesmo, que é uma tendência, aí uma situação que poderá acontecer, porque o Sampaoli já deu alguns indícios que Hulk e Scarpa juntos, ele acha que o time fica pouco competitivo. Será que pode voltar o Scarpa? Se o Hulk não começar, eu vejo essa possibilidade. E aí o Scarpa poderia começar pela ala, pela direita. Aí ele vai ter que tirar alguém do time, né? Alguém do time que a gente destacou durante a semana, ou o Igor Gomes ou o Alexander, para ter o Alan Franco ali como um volante. Aí ele escolhe, né? Alexander ou o Igor Gomes, põe o Scarpa de um lado, põe o Arana de outro, e lá na defesa deve ser mesmo o trio ali com o Juan, com o Vitor Hugo e com o Júnior Alonso. É o Galo tentando, Cirilo, o técnico Sampaoli, desde quando chegou, achar uma situação melhor para esse ataque do time. E repito, o Hulk poderá de novo ser banco hoje aqui contra o Palmeiras. Primeiras do Palmeiras também, aqui na turma do bate-bola. Pedro Abílio tá na área. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você. Muito boa noite a quem acompanha a turma do bate-bola. 6 horas e 20 minutos aqui na Arena MRV. Jogadores do Palmeiras, dentro de 40, 50 minutos, vão deixar o Hotel Ouro Minas, na Avenida Cristiano Machado, onde a delegação está hospedada desde o fim da tarde dessa terça-feira. O técnico Abel Ferreira tem uma lista de jogadores que estão no departamento médico, engrossada pelo Felipe Anderson, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na decisão da Libertadores perdida para o Flamengo no último sábado lá em Lima, no Peru. Ele, além do jogador meio-campista, não tem Paulinho, né? Ex-atlético, cirurgia na perna direita, Lucas Evangelista com uma lesão na coxa, o goleiro Everton tem uma fissura no osso da mão direita. E aí, os gringos que cumprem suspensão hoje à noite aqui na Arena MRV. Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres não jogam. Lembrando, são 5 pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras precisa vencer o Atlético aqui, contar com um tropeço do Fla, para que tenha chances na última rodada do Campeonato Brasileiro de se tornar o campeão nacional desta temporada. Lembrando, se vencer e o Flamengo não, igualaria no número de vitórias, né? Mas aí teria que vencer no fim de semana, contar com um novo tropeço do Flamengo, além, claro, né, de igualar essa questão da pontuação.
só igualando a pontuação e o número de vitórias se mantendo, o saldo de gols, né, do Flamengo tem uma vantagem gigantesca. São 6 jogos sem vencer na temporada neste momento. O Palmeiras vem de derrota também no Campeonato Brasileiro. Semana passada, enquanto o Flamengo empatava aqui com o Atlético por 1-1, o Fla foi distanciando ainda mais no Campeonato Brasileiro e conquistou um ponto contra nenhum do Palmeiras, né? Afinal de contas, o Verdão perdeu lá em Porto Alegre por 3-2 para o Grêmio. Vamos a um provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira para daqui a pouco. Goleiro Carlos Miguel, Kelvin pela direita, a zaga de Gustavo Gomes e Murilo com Piquerez pelo lado esquerdo. Bruno Fux, que tem jogado de volante, Andreas Pereira, Alan e Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Cirilo. Ô Panzi, conversar com você e com o Marcos sobre as informações trazidas pelo Cláudio há pouco. Primeira, Hulk tem que ser banco essa noite. Segunda, Scarpa tem que voltar a ser titular? Fala aí, Panzi. É forte falar que um tem que ser banco, o outro tem que voltar, né? A decisão é do técnico, acho difícil o Scarpa voltar nesse momento, tem sido reserva nas últimas partidas. Não vejo nenhum indício para o retorno do Scarpa. A ausência do Hulk, se você olhar pela história do atleta com a camisa do clube, é impensável o Hulk fora. Mas se olhar pelo momento, o histórico recente, até com o próprio Sampaoli, não vejo nenhum absurdo o Hulk ser ausência do início do jogo, né? Até porque quando ele foi ausência no início das partidas, ele foi presença no final e em boa parte dessas partidas em que o Hulk começou no banco e entrou, ele acabou sendo importante, né? Com assistência, com gols. Então vamos aguardar. A gente está nessa expectativa desde a entrevista do Hulk no Castelão, depois do jogo, reclamando da função, do posicionamento, dizendo que não rende tanto. Não sei se houve uma conversa dele com o Sampaoli. Às vezes o Sampaoli falou, olha, já que não está rendendo, não te agrada, você começa no banco, vou dar oportunidade para outro atleta e no decorrer da partida, caso seja necessário, eu te utilizo novamente. Eu só acho que se o Palmeiras for com um time parecido com o da final da Libertadores, é claro que uma coisa sou eu achar, outra coisa é o Sampaoli fazer. Mas eu abriria mão da linha de 5, sabe, Cirilo? De um dos zagueiros para ter mais gente no meio, ou para ter um jogador pelo lado direito com característica de meia, que no caso seria o Scarpa. Algo que eu não acredito que vai acontecer. Porque o Palmeiras jogou com menos gente no meio de campo, ou pelo menos jogadores com menos capacidade de jogar ali à frente de uma linha defensiva. Acho que o Galo poderia tirar proveito disso, com mais jogadores acostumados a fazer essa função. Mas vamos aguardar, né? A decisão é do Sampaoli. Eu só espero que seja um Atlético com uma postura diferente daquela que a gente viu no Castelão, porque aquilo ali não dá para o torcedor aceitar. O que você faria para essa noite, hein, Marques, pensando na escalação atleticana? Primeiro, no noticiário do Cláudio, ele trouxe uma questão. Ele pode ficar na reserva pelas declarações ou pelas últimas atuações. Acho que as duas coisas, né? Não seria anormal a gente ver o Hulk hoje no banco de reservas. Uma coisa muito normal, né? E coisa de grupo também. Acho que isso não tem nada a ver e não desvaloriza o atleta também nessa reta de competição. Eu vejo hoje um esquema, de certo modo, Cirilo, até espelhado, né? Eu vejo o Palmeiras com 3 zagueiros. A gente tem falado do Bruno Fux jogando no meio, mas ele não fez essa função contra o Flamengo na final da Libertadores, não. Ele veio aqui como terceiro zagueiro, né? Na saída de 3, né? E aquele estilo do Palmeiras que a gente já conhece. Chutão lá na frente para a briga do Flaco Lopes, né? E a casquinha, e o time vai saindo de trás, enfim, né? Mas na partida de hoje, até por essa trinca defensiva do Palmeiras, velocidade pode ser a alma do negócio, o grande segredo do Atlético nessa partida, né? O Bruno Fux, ele tem muita dificuldade quando um atacante leve, como no caso do partindo para cima, né? Ele vai correndo para trás, ele não tem tanta mobilidade nesse recurso defensivo, né? Pode ser, de repente, com jogadores mais leves, né? Mais criativos, né? O Atlético chegar ao gol do Palmeiras com maior facilidade. Boa, Marques, Edu Panzi, comentaristas aqui na turma do Bate-Bola. Cláudio, para fechar as notícias do Galo. Vamos lá, Cirilo. Um detalhe importante, hoje vai ser o primeiro jogo do Dudu contra o Palmeiras, depois daquela polêmica, né? Declaração dele, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se sentiu ofendida, a STJD julgou, tirou o Dudu de 6 jogos. Então, Dudu hoje contra o Palmeiras. E falar em lei do ex, hein? Hoje a lei do ex pode funcionar, hein, Cirilo? Essa não falha. E tem muito, inclusive. Muito jogador, hein? Muito jogador. O Galo tem o Dudu, que eu citei agora, tem o Rony, tem
o Caio Paulista, que a princípio não é titular, mas está aí no elenco, o Scarpa, que eu citei há pouco, né, jogou no Palmeiras, o Vitor Hugo, zagueiro, jogou no Palmeiras, e o Gabriel Menino também. O Patrick está lesionado, esse não vai poder jogar. E a parcial de momento, Cirilo, já com os vouchers, 11.500 atleticanos garantidos. Vamos ter um público diminuto, um público pequeno esta noite aqui. Pode até ser o menor público da história da Arena MRV. Vamos ver as próximas horas. Mas o torcedor do Galo chateado com esse momento aí, com a perda principalmente da Copa Sul-Americana. É o Galão da Massa, Itatiaia, como sempre, acompanhando tudo de perto aqui. E a gente vai estar de olho nessa escalação. Se vai ter Hulk no banco mesmo, é na nossa jornada esportiva, Cirilo.